Meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, graça e paz a todos vocês, que a presença do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 16, certo? A lição de número 16, né? E vamos começar, né, dando continuidade a esse assunto da tentação, pecado e queda do homem. Nós vamos falar sobre o julgamento do homem. Hoje, o nosso assunto tem a ver com o julgamento do homem. Nós verificamos na aula passada, a queda do homem e as consequências da queda. Então, nós falamos sobre a queda do homem e as consequências da queda. Nós vimos como consequências do pecado do homem o seguinte: morrendo, morrerás. Ou seja, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Ou seja, com o pecado, o homem morreu espiritualmente. O que significa isso? Ele separou-se de Deus, ok? O pecado não é a extinção. O pecado é separação, né? Então, o homem separou-se de Deus. E aí, em consequência do pecado, a morte entrou na raça humana. Nós somos servos de quem obedecemos, meus irmãos. O homem, ao pecar, tornou-se servo do pecado, servo de Satanás e, por conseguinte, perdeu a soberania na terra. Nós vimos que a terra passou para Satanás, que Satanás, ele como que arrendou a terra do homem. Foi uma usurpação, certo? Ele não tem direitos absolutos no planeta Terra, porque Deus estabeleceu um decreto, né, que os mais altos céus são do Senhor, mas a terra ele é Deus, filho dos homens. Salmo 115, versículo 16. Nós vimos também, na nossa última aula, como Jesus foi tentado da mesma forma. Porém, ele venceu, usando a única arma vitoriosa contra Satanás, que é a palavra de Deus, usada literalmente. Hoje nós veremos o julgamento do homem e outras consequências que se seguiram. Mas para começar a falar sobre o julgamento do homem, nós vamos falar sobre as folhas da figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então veja só, o casal pecou. E imediatamente viram que estavam nus e fizeram aventais. O que eram esses aventais? Eram cintas para se cobrirem diante de Deus. Nós vimos anteriormente, em Gênesis 2:25, que após a formação da mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. No Salmo 104, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz como de um manto, que estende os céus como uma cortina. Então essa era a cobertura do homem antes do pecado. A mesma cobertura de Deus. O homem se cobria com a mesma cobertura de Deus. A Bíblia diz que tu que te cobres de luz como de um manto. Então, essa cobertura era uma cobertura física, visível, cobertura de glória. E foi essa cobertura que o homem perdeu quando ele pecou. Romanos 3:23 diz isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outras traduções dizem, carecem da glória de Deus. E outras ainda dizem, despidos da glória de Deus. Então, em Êxodo 34, 29 a 35, nós vemos um exemplo interessante dessa questão, quando Moisés desceu lá do Monte Sinai. O que aconteceu com Moisés lá no Monte Sinai? Ele desceu do monte trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, certo? Quando ele desceu do monte. A questão é que Moisés não sabia, quando ele estava descendo do monte, que a pele do seu rosto resplandecia. Por quê? Porque Deus havia falado com ele.
Então ele conversou com Deus. Ele esteve diante da glória de Deus. E quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia com essa glória. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que eles tiveram medo de aproximar-se dele. Aí então, Moisés chamou, chamou o povo, Arão, todos os príncipes da congregação, vieram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo aquilo que o Senhor tinha dito para ele lá no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, com aquele rosto brilhante, resplandecente, deixando todo mundo assustado, ele pôs um véu sobre o rosto. Mas aí, quando ele entrava perante o Senhor para falar com ele tirava o véu. E quando ele saía, ele colocava o véu. Certo? Aí, então, ele dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, então, os filhos de Israel, eles viam o rosto de Moisés e que a pele do rosto de Moisés resplandecia daquela maneira extraordinária, sobrenatural. Aí tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com Deus. Então o rosto de Moisés resplandeceu após ele falar com Deus no Monte Sinai. A glória de Deus em Moisés era física. Ela brilhava de tal maneira que o povo não conseguia olhar para o rosto dele. Vocês acham, então, meus queridos alunos, que Adão e Eva tinham problemas de visão? Se houve visão perfeita, foi daquele casal. Porque quando eles estavam no Jardim do Éden, com certeza não possuíam problemas físicos. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando viram que estavam nus, não foi por problema de visão, foi porque eles perderam a cobertura de Deus. Todos os animais foram criados por Deus com uma vestimenta própria. Você pode observar isso. Você tem um cãozinho em casa? Você tem um gato? Você tem um peixinho lá no seu aquário? Então observa para você ver. As aves possuem penas. Os animais terrestres possuem pelos, possuem couro. Os peixes possuem escamas. Só o homem foi deixado sem uma vestimenta natural. É verdade ou não é? Só o homem. O homem não tem uma vestimenta natural. Isso é um fato muito interessante. E o homem é compelido naturalmente a fazer uma vestimenta artificial para si. Agora, nessa época de inverno que nós estamos passando, com um frio mais intenso, então a gente veste, duas camisas, blusa, às vezes a pessoa 3 blusas, calça, 2 calças uma por cima da outra, tudo para se proteger do frio, porque eu fico observando, às vezes eu estou cheio de roupa, enrolado no cobertor, aquele frio, e meu cachorro está lá só com os pelinhos dele, deitadinho ali no canto. O máximo que a gente faz é jogar uma coberta sobre ele, mais nada, ele já tem a cobertura dele, foi Deus que deu isso, mas para nós não temos uma cobertura natural, Então, essa questão é tão natural no homem que assim que Adão e Eva viram que estavam nus, eles quiseram fazer uma vestimenta para lhes cobrirem. Mas ali havia algo mais profundo do que somente a cobertura física. A Bíblia logo no começo fixa um símbolo para esconder a nudez do homem para com Deus. Folhas de figueira. Isso mesmo, foi isso que eles fizeram. Eles queriam esconder a nudez de Deus, que eles agora não tinham mais aquela cobertura de glória. Então eles fizeram aventais, cintas feitas com folhas de figueira, obras feitas por eles com material natural. Folhas de figueira simbolizam uma cobertura feita pelo próprio homem para se esconder de Deus, para falar que está vestido diante de Deus e ele na verdade não está. Folhas de figueira simbolizam o esforço, as obras do homem para estar vestido diante de Deus. Sempre soubemos através do mundo que eram folhas de parreira. Nos quadros que foram feitos do homem sendo expulso do jardim, tem a folhinha de parreira tampando aqui a frente, Porque o mundo, influenciado por Satanás, fez algo.
E por que que ele fez isso? Por que criou-se essa ideia da folha de parreira e não a folha de figueira, conforme está escrito na Bíblia? Sempre soubemos, então, através do mundo, que eram folhas de parreira. Israel é citada por Jesus como figueira que não dá frutos, só folhas. Mas Jesus é a videira verdadeira. E todos que nele estão, dão frutos. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. A videira também é chamada de parreira. Invertendo-se folha de figueira para folha de parreira, o diabo quer descaracterizar a videira verdadeira que dá frutos, que é Jesus, a única cobertura que pode nos vestir diante de Deus, irmãos. Para estarmos vestidos diante de Deus, temos que ter vestiduras que Deus nos dá, como esse casal antes de serem submetidos ao teste. Se tivessem sido aprovados no teste e tivessem comido da árvore da vida, eles perpetuariam uma vestidura de linho puro, fino, resplandecente. Esta é a vestidura dos santos, e a nossa nos aguarda. É assim que Deus veste os seus, de acordo com Apocalipse capítulo 19, 11, 14, quando João viu o céu aberto, ele viu um cavalo branco, ele viu aquele que estava montado neste cavalo, que se chama fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. Então, quando ele viu, né, esse personagem extraordinário vindo naquele cavalo branco, ele viu que seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, uma belíssima de uma coroa, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Mas ele estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é Verbo de Deus. E seguindo este homem maravilhoso, extraordinário, né, este guerreiro maravilhoso, vem um exército daqueles que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então nós temos aqui uma descrição da volta de Jesus, com os santos vestidos de linho fino, branco e puro. Mas aquele casal, infelizmente, escolheu vestir o material, né, o modelo e material de suas roupas. Eles escolheram qual seria o material, o modelo das suas roupas, né? Pois bem, Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 13. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Bom, com a noção de nudez, tiveram medo e se esconderam, verso 10. Mas eles não tinham feito uma vestidura? Afinal, estavam nus ou vestidos? Você está observando aqui comigo como que não poderiam se apresentar diante de Deus coberto com aquelas folhas de figueira? Nosso esforço para nos vestirmos diante de Deus é vão, irmãos. Você observou também outro fruto do pecado? Eu ouvi a voz e tive medo. Em 1 João capítulo 4, dos versículos 15 a 21, a palavra de Deus diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes do perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no
amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus é amor, irmãos, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. No amor não há medo, antes o perfeito amor, que é Deus, lança fora todo o medo. Agora, como eles se separaram de Deus? O medo tomou conta deles. Medo de quem? Medo de Deus. Fruto do pecado. Diante de Deus é impossível permanecermos com mentira e pecado, irmãos. É impossível. Ouça bem o que estou falando. É impossível. Somente com vestes de linho fino, puro, branco, que é a vestidura de Jesus, é que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Os anjos de Deus também usam vestes brancas, conforme Mateus 28, 2 a 3, quando o anjo apareceu ali no túmulo de Jesus, né? O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Agora uma pergunta, Deus é onipresente? Deus não sabia onde Adão estava? E no jardim, Deus pergunta ao homem, onde estás? Amados, esta é uma pergunta gloriosa. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então não há quem busque a Deus. Você pode também ver o Salmo 14 que fala a mesma coisa. Então Deus pergunta, onde estás? É a busca de Deus ao homem. Essa pergunta ressoa ao longo de toda a história da humanidade, desde Adão até hoje. Onde está o homem? Deus está perguntando, onde estás, homem? Deus está perguntando para você hoje, onde você está? Você está escondido através do quê? Deus deseja que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, cada um que se chegou a Deus, ele estava perguntando, onde estás? E muitos não se chegam a Deus porque respondem, estou atrás de uma árvore que se chama religiosidade. E Deus responde, é folha de figueira. Outros respondem, estou atrás da árvore da caridade. Eu faço caridade, eu sou muito bom, eu não faço mal para ninguém. Aí Deus fala, é folha de figueira. Senhor, eu estou no seminário, não falta nenhum culto, sou uma pessoa religiosa. Deus vai falar, folha de figueira. A árvore mais perigosa, irmãos, é a árvore da religião. Toda religião que soma alguma coisa, algum outro livro ou ensinamento, a palavra de Deus é folha de figueira. Eva também adicionou e modificou a palavra de Deus. Então a religiosidade é isso, é a Bíblia e mais alguma coisa. Então nós precisamos nos libertar das folhas de figueira e responder de maneira correta para Deus. Eu estou aqui, Senhor, com o meu pecado, com as minhas mazelas, mas eu estou aqui para que o Senhor possa me encontrar. Amém? Próxima aula, vamos falar sobre o julgamento da serpente, ok? Nós vamos ficando por aqui hoje. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está conosco aqui no nosso curso Panorama Bíblico. Que Deus o abençoe ricamente. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor Jesus. Que a graça, o poder, a autoridade de Jesus se manifeste na sua vida e você seja usado poderosamente para fazer a obra de Deus. Que Deus o abençoe neste dia, nesta semana, neste mês, durante todo este ano, em nome de Jesus. Amém? E por favor, se você gostou dessa aula, foi bênção para você, dê o seu like, curta o nosso vídeo, você inscreva-se no nosso canal, seja mais um a participar dessa grande família que estamos formando aqui no YouTube, através do canal Palavra Viva. E também
você pode compartilhar esse estudo com quantas pessoas você quiser nas suas redes sociais. Abençoe-nos também, ajudando-nos a crescer e expandir este ministério por toda a internet, levando essa palavra ao coração de muitas pessoas. Amém? Um forte abraço para você, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o nosso curso Panorama Bíblico. Fica na paz.